final do 8º, né? Estamos aqui para mais uma aula. Recebi as atividades com aquela pirâmide, onde vocês colocaram, né, as classes sociais lá da França naquela época. Já teve muita gente que me enviou, né? Sobre os grupos políticos, né? Jacobinos, girondinos, planícios pantos, cordilheiros e a monarquia constitucional. Então, vocês, alguns, já me mandaram a pirâmides. Agora, hoje, vocês vão abrir o livro, nessa aula de hoje, ainda sobre a Revolução Francesa. Eu vou concluir hoje, se Deus quiser, para nós passar para outra unidade. Nós vamos o quê? Falar do símbolo da Revolução, né, que já é o caminho do fim da Revolução, já é depois do caminho do fim. Então, vamos ver aqui, nós vamos falar do símbolo, que ficou conhecido como símbolo da Revolução Francesa. Vocês vão abrir o livro na 65. E vocês também, lá em cima, tem Palavras da Revolução, que ficou, até hoje é conhecida como Palavras da Revolução. Então, peguem o livro para a gente fazer um resuminho aí do que vocês, né, viram nessa unidade. Olha, uma das consequências mais importantes da Revolução foi a decisão de romper radicalmente com o passado, né? Então, vamos ver aqui. A linguagem foi um dos, né, dos terrenos, como ele diz aqui, em que a mudança se percebeu com mais clareza. Por quê? Porque as palavras se tornaram importantes, se identificaram como, né, importante. Esqueceu o antigo regime. Né? O antigo regime, como eu disse para vocês nas aulas passadas, né, era duro. Era um regime de ditadura. Então, aqui viraram tabus e foram substituídas por, né, novas palavras, novas leis para uma nova era. Aí é bem clara. Então, dessa forma, os advogados, eles passaram a ser chamados homens de lei. Advogado, homens de lei, ou das leis. E os impostos, né, passaram a ser chamados contribuições, entre aspas. Né? Então, vamos ver aqui. Ao dirigir-se a um desconhecido, né, não dizia senhor, mas cidadão. Entre aspas. Está tudo entre aspas aí. Ruas e praças mudaram seus velhos nomes, né, para outros. Era lei. Né? E aí, nós vamos ver aqui como lei, liberdade ou justiça. Por exemplo, a praça que se chamava Luís XV passou a se chamar Praça da Revolução. E hoje, Praça da Concórdia. Estamos falando da França, pessoal, viu? Então, o mais importante veículo de divulgação das novas palavras foram os jornais, né? Os jornais vendidos nas ruas e nas reuniões públicas. Para terem uma ideia, na década de 1780, a história diz que havia apenas 20 jornais, né, que circulavam lá na França. Já de 1789 a 1792, apareceu mais de 500. Então, quer dizer que aí houve uma evolução, né, política muito grande, política social. Então, eu li esse texto para vocês, para ajudar vocês a entenderem, né, a promover assim, dentro da cabeça de vocês, um entendimento de que aquele antigo regime que a França viveu até aquele momento ali, ele deixava de existir, mesmo que entre aspas, né? Mesmo quando quando a gente cita aí advogado, homens de leis, mas a gente sabe que tem muito advogado que não só na França, né? Mas no mundo inteiro que é corrupto. Né? Tem até gente que diz, eu não queria ser um advogado, porque eu vou ter que defender uma pessoa que cometeu um crime. Mas aí o advogado, né, quando ele pega uma causa, ele não pode decidir. Então, não seja advogado. Né? No momento que ele não quer me atender, no momento que eu cometi um crime, ele vai ter que ter álibi para me defender. Viu, pessoal? Então, é complicado. Outra coisa, a gente vê que um nome, revolução, para concórdia, já muda totalmente. Viu? Então, a gente vê que a cabeça das pessoas, elas começam a viver um outro momento da história. E, pelo visto aí, dentro da história, a gente vê que é um momento o quê? De evolução, de entendimento. Então, vamos ver aqui. E os símbolos, professora, da Revolução? O que ficou gravado na memória dos franceses como símbolo da Revolução, que até hoje eles usam?
Por exemplo, aqui no Brasil tem várias coisas que representam nosso país. Nosso hino nacional, quando vai começar dois times de futebol, né, a começar uma partida, as Olimpíadas, não é? A gente vê quando a população ela quer lutar pelo direito seu, eles vão às ruas, a primeira coisa que eles fazem é usar as cores da nossa bandeira, é cantar nosso hino nacional. Então, é um símbolo do nosso país, que representa nosso país. É a cor da nossa bandeira e o nosso hino. Então, vamos ver aqui. E lá? O que é conhecido lá como símbolo da Revolução Francesa? Então, a Revolução Francesa, ela criou inúmeros símbolos, né, que capturaram aí uma força emocional que foi liberada pelos sujeitos sociais envolvidos na transformação desse período. Aqui diz que a tomada da Bastilha, que vocês estudaram, um dos símbolos é um barreto frígio vermelho. Parece um gorro, né? Aquele que o Papai Noel usa. E é um dos símbolos que representa liberdade. Aquele gorro vermelho representa liberdade. Então, a bandeira tricolor da Marzélia se tornou também, não é, o quê? Um símbolo. E o hino nacional de lá, da França. Esses foram os símbolos criados pelos franceses em sua luta contra o antigo regime. Então, vamos ver aqui. Os ecos revolucionários de 1789 atingem em pouco tempo todo o planeta. Por exemplo, por que todo o planeta? Porque todo o planeta agora queria adotar uma bandeira, um hino, né? Ter ideais de liberdade, igualdade, liberdade e até fraternidade. Então, esses princípios criados pelos iluministas, que vocês estudaram, eles vão sendo divulgados de país em país. Onde? Dentro das universidades, primeiro. Depois, dentro das escolas, no meio de rua, nos cafés, nos bares, no meio da praça, a população se juntava e falava, pessoal, justamente, não é, desses ideais para a população. Então, aí são princípios universais. São usados no mundo inteiro. E esses movimentos, eles acontecem, né? Movimentos de revolução. Mas sempre, a maioria da população, elas têm um objetivo, que é esse objetivo de alcançar liberdade, fraternidade, igualdade, paz, né? Viver bem em sociedade. E aí tem um quadro mostrando esse momento da Revolução Francesa. Agora, nós vamos, vocês vão abrir, passa lá para 66. E aí, uma coisa que não era permitida naquela época. As mulheres soldados. Professora, as mulheres soldados, sim. Mulheres que participaram da Revolução como soldados. Era permitido, era. Era permitido. Só que as mulheres, elas não tinham os mesmos direitos dos homens. Vocês vão estudar isso. Né? A gente vê que a mulher, ela tem garra para lutar, enfrenta a guerra, mas elas não têm os mesmos direitos concebidos a nível de Estado. Viu? Mas mesmo assim, elas não se curvaram, não. Ela não tinha os mesmos direitos políticos, por exemplo, de votar, não tinha. As mulheres não tinham. Então, vamos ver aqui, o texto da página 66, o que ela fala sobre isso. E depois, eu tenho umas questões aí, nós vamos responder essas questões, tá bom? Então, vamos ver aqui. Está com quantos minutos já, Rian? Está com 8. Então, vamos. Você sabia que muitas mulheres participavam ativamente, desculpe aí, da Revolução Francesa? Algumas, inclusive, chegaram a alistar voluntariamente no exército e a se vestir como homens para lutar na guerra contra a Áustria e Prússia. Porém, a participação militar feminina não significou uma conquista de direitos. Injusto, né, pessoal? Injusto. Não significou nenhuma conquista de direito para as mulheres francesas. Então, eu vou ler aqui o texto e depois nós vamos debater as questões. Então, vamos ver aqui. Não fiz a guerra como mulher, fiz a guerra como um bravo, declarou Marie Eliette Chaitrailles, né? Em uma carta ao imperador Napoleão Bonaparte. Ela é indignada por lhe terem recusado pensão do ex-combatente do exército, porque era mulher dele. Ela lembrou que, quando fez 7 campanhas, né, no Rio Reno, como ajudante de campo, o que importava era o cumprimento do dever, e não o sexo de quem a desempenhava ou o desempenhava. Quando a França declarou guerra à Áustria,
voluntárias se alistaram no exército para lutar ao lado dos homens contra as forças da coalizão austro-prussiana, que ameaçavam invadir o país. Não se conhece o número exato de mulheres soldados durante esse período, que era para ser reconhecido, né? Como, vamos dizer assim, revolutário francês. Quase todos vinham dos mesmos meios sociais, os mais modestos. Aqui fala que geralmente eram filhas de camponeses e artesãos. A maioria era jovem. Como, por exemplo, a Ana Quatro Vinténs, que se alistou aos 13 anos de idade. E aos 16 já servia a artilharia montada. Então, o que a gente vê é que a idade também, uma menina de 13 anos, que já vai para uma guerra, e mesmo assim não é reconhecida, a gente fica indignada. Tem outro caso de umas irmãs, né, que é chamada Irmãs Fenix, que uma tinha 17 e outra 22. Elas foram exceções de nobres que participaram nessa guerra. Elas eram combatentes e elas se vestiam de homens. Então, fora da batalha, elas realmente se comportavam como mulheres, vestidas igual a mulheres. Agora, lá dentro, não. E aí a gente vê que lá dentro elas passeavam de roupas, né, de carabina no ombro, tomavam, né, elas foram tornando-se heroínas nacionais. Mas depois, né? Então, no discurso de defesa dos homens livres contra os tiranos na Europa, aqui diz que eles atraíam determinados, né, alinhamentos, depoimentos, sentimento de patriotismo, e de forma, né, oficial a favor das mulheres. Mas na hora de ir para um documento, eles não, né, declaravam seus direitos iguais, homens e mulheres. Então, bem aí, tem assim, né, já no último parágrafo, as mulheres soldados foram até certo ponto aceitas, porque tinham moral elevado, indignadas e bons costumes. Eram combatentes e não libertinas. Então, a gente vê que, embora a violência não seja normalmente associada à mulher, na guerra elas matavam os escravos dos tiranos e prestavam serviço à nação, mesmo não sendo reconhecida. Então, esse texto aí que eu acabei de ler, ele retrata o papel, né, da mulher na guerra, lá na França. Então, pena que o direito dela não era respeitado. Aí tem duas questões. Perguntar a vocês se as mulheres soldadas elas receberam os mesmos benefícios que os homens? Não. Elas não tinham os mesmos direitos, não é? Então, a gente vê aqui que até os mais nobres impede, né, a mulher de se desenvolver num momento desse. E aí diz qual era a origem das mulheres. A maioria era filha de artesão, né, de camponeses, e mais tarde foi que surgiu aquelas duas mulheres nobres, mas que elas iam, descendentes nobres, mas que elas iam vestidas de homem, não é? Então, a aula de hoje termina por aqui e até a próxima, viu, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me pergunte lá. Tchau.